Um segundo. Prontinho. Tá rolando. Certo? Massa. Pois é isso. Vamos começar hoje o terceiro episódio da nossa série de comunicação do Engaja. Nossa ideia hoje é continuar falando sobre produção audiovisual, que foi bastante do que a gente começou semana passada e que a gente falou um pouquinho também no episódio de abertura. E a ideia hoje é falar sobre produção audiovisual mais focada em contextos de território. E hoje vai ser numa ideia bem de conversa mesmo, sem necessariamente a gente marcar momentos de fala, mas todo mundo bem naquele esquema pipoca, esquentou, pode explodir lá, tudo certo. Então, é isto. A nossa proposta é essa. A gente está como convidados Léo Otero e Eric Terena. Eric, que já esteve com a gente no primeiro episódio, e Léo, que é um super parceiro da rede, que já esteve em vários outros momentos, incluindo o programa da Amazônia, que foi uma experiência massa da rede. Mas é isto, acho que melhor do que eu explicando ou apresentando cada um, é vocês contarem um pouquinho da história de vocês por vocês mesmos. Então, fiquem super à vontade de contar um pouquinho, se apresentar para a gente, para quem está acompanhando no YouTube, que lá também tem espaço de interação pelo chat, e a gente vai ficar trazendo os comentários para cá. Se apresentar um pouquinho e contar um pouco das experiências particulares de vocês nessa atuação maravilhosa de estar produzindo conteúdo em território. E aí, deixo com vocês, para vocês decidirem quem começa, quem quer esperar, como é que vocês estão. Por favor, Eric, faz as honras pra gente. Achei que era no Para o Ímpar. Não existe, né, Para o Ímpar de 2, né? Vai dar lag, né? Vai dar lag. Obrigado, Léo. Obrigado a todos vocês aí. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Dessa vez falando mais sobre a comunicação audiovisual, como que está sendo feito pelo território. Alguns já me conhecem, né, na luta aí, nas gravações, nas coberturas. Os meninos também do Engaja, já tivemos vários momentos juntos, na COP, Marcha Mundial pelo Clima, outras lives que a gente pôde participar junto e somar. Eu sou Eric Terena, sou formado em jornalismo, membro fundador da Mídia Índia. Mídia Índia, que é um coletivo de comunicação indígena, que hoje compõe mais de 100 pessoas, né? A gente chega quase a 200, mas aí são pessoas que colaboram eventualmente, né, na produção do Mídia Índia, cada um fazendo o seu devido trabalho, sendo podcasts, rádio, cinema, vídeo, foto nos seus territórios, e ajudando no fortalecimento da sua comunicação. E a gente vem justamente trabalhando nesse fortalecimento, dando aulas agora online, mas antigamente presencialmente, né, aulas de fotografia, comunicação, como produção, e de lá para cá a gente vem se empenhando agora de modo mais online, né, fazendo produções, apresentações, exposições do nosso site. Quem quiser acessar nosso site pode entrar lá, mediaindia.com. A gente está criando nosso site.org ainda, mas não está no ar, mas fica um antigo para você poder acessar. Atualmente eu tenho um vlog no YouTube, né, onde eu falo sobre música, fotografia e vídeo, que são as coisas que a Mídia Índia trabalha, que eu também faço, assim como outras pessoas, membros da Mídia Índia, produzem. Quem quiser acessar lá é só colocar meu nome, Eric Mark Terena. Rapidinho, certo? E pode conferir. É isso, uma breve apresentação, eu jogo para o Léo aí para poder também falar um pouquinho mais sobre ele. Muito bom, sou fã do trabalho do Eric, tanto no campo quanto DJ. O cara é foda. Bom, eu sou o Léo, né? Eu sou fotógrafo, produtor cultural. Eu comecei um pouco nesse mundo da coletividade em 2010, quando a gente teve uma integração, eu morava em Ribeirão Preto e foi uma conexão com o que até então era chamado Circuito Fora do Eixo, né? Que era uma rede de produção cultural que tinha pelo Brasil. E aí, a partir daí, eu estudei publicidade e sempre fui muito entusiasta de fazer cinema, assim. Eu sonhava com isso, mas nunca tinha... Não era uma coisa ainda tão presente, né, na minha vida, mas era algo que eu sempre quis buscar, assim. E até hoje eu acho que eu nem fiz cinema, na verdade, mas
o mundo foi levando para o caminho do documentário. Em Ribeirão, com as produções culturais, a gente movimentava muito agentes da cidade. Eu comecei fazendo cobertura, na verdade, de espetáculo de teatro, de música, de dança. E a partir daí via também as reflexões que os espetáculos traziam, né? Tive uma oportunidade de ter uma entrada assim no Sesc para fazer fotografia lá. E aí eu comecei a ver várias peças de teatro assim que me trouxeram um novo mundo, assim, uma nova visão, novas discussões. E bom, e aí a gente foi também evoluindo nessa questão da comunicação dentro do Fora do Eixo, trocando conhecimento entre rede, né? Aprendendo como fazia, como a nossa cidade também estava muito próxima de São Carlos, que é um núcleo muito potente de audiovisual, rolou uma troca bem legal, assim, porque a gente estava próximo e eles tinham uma universidade de cinema, né? E aí a gente fazia cobertura de festival, começava a filmar roda de conversa, fazer transmissão ao vivo, já desde 2010, que era ainda uma coisa bem desafiadora, com muita gambiarra, né? Sempre dava problema. E aí foi indo, assim, foi indo. 2013 a gente viu o Brasil acontecer o que aconteceu, e naquele momento a rede já estava muito bem preparada com essa conexão que vinha do movimento cultural e já sabia fazer comunicação dos nossos eventos e tudo, e começou a fazer as transmissões ao vivo da rua, que aí veio surgir o Mídia Ninja, né, que hoje se tornou uma grande potência, assim, de comunicação alternativa, né, todo mundo acompanha. Aí depois desse período eu fui passar outras vivências, eu consegui fazer uma conexão de uma casa coletiva lá na Espanha, fui aprender de permacultura, ajudar na comunicação lá também. E aí começou também a minha sensação de ser estrangeiro, né, de pisar num território que eu não tinha tanto conhecimento, não sabia falar a língua, a cultura era diferente, a luz do sol era diferente. Mas isso sempre me animou, assim, de conseguir perceber essas particularidades, né, de cada região e tal. E quando eu voltei para cá, eu já estava sedento também da nossa conexão brasileira, né, tipo aquela coisa de Europa fria também. E foi bem no momento do golpe, tipo, eu fiquei muito angustiado de estar lá e pensei que eu precisava voltar para me reconectar com aqui, né, porque a construção precisava ser feita no Brasil, não lá. E aí, com isso, tipo, eu cheguei e logo um pouco tempo depois eu vi que ia ter o ATL, que foi em 2018, e aí eu retomei a conexão com a galera do Ninja, que estava participando da cobertura, que aí também foi minha ponte de conhecer a galera da mídia indie, e comecei a cobrir o ATL, que é uma potência, né, de muita coisa, assim, de cultura, de luta, de ensinamento de resistência. Para mim foi um grande aprendizado e uma grande energia, assim, uma injeção de ânimo para continuar na luta, né? Porque ali, sim, eu me sentia como um bebezinho caminhando assim, e os parentes lá mostrando, não, peraí, nós estamos lutando já faz mais de 500 anos, sabe? Então, com isso, para mim, foi muito aprendizado. E, ao mesmo tempo, muitas relações, assim, de amizade, né? De companheirismo, da gente estar lá nas barracas, né? Virando dias e dias na cobertura, que é puxado, né? Quem tá lá sabe o quanto que cansa fisicamente, mas a gente vai porque é muito bom, né? É muito necessário, né? Não é nem que é muito necessário, assim. E aí foi isso, assim, aí estamos aí fazendo conexões, fortalecendo e vejo um movimento como o Engaja que surge também, é muito legal, tipo, para mim muito inspirador também, me dá muito ânimo ver a juventude organizada, assim, porque é fundamental também, é necessário demais para toda a caminhada de construção que a gente está fazendo no Brasil, né? Então é isso, assim, para começar, aí a gente vai falando. Boa. E é isso, né? Os dois têm uma experiência muito grande e muito particular de cada um, de como que é estar trabalhando em território e produzindo conteúdo audiovisual nesses diferentes territórios. E aí eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho
como é a experiência de cada um, o que vocês fazem, quais os cuidados que vocês têm, enfim, um pouco dessa história de atuação de vocês, e trazendo também um recorte do que a gente está fazendo aqui na série. Por exemplo, semana passada, a gente entendeu como fazer um vídeo, tipo, etapas e dicas práticas e tal. Então, é como se essa base do como fazer, a gente já tivesse entendido um pouco, e entender de vocês também qual o potencial que vocês veem em criar vídeo, produzir conteúdo audiovisual, nessa ideia de conteúdos que vão estar chegando nas pessoas, vão estar mobilizando e trazendo impactos para essas pautas que a gente está atuando também. É isto. Vai lá, Léo. Tá no jeito, vai. Eu pensei que ia respirar um pouco. Deixa eu pensar por onde eu começo, assim. Mas acho que, assim, tem um pouco a ver com essa história que é um pouco da minha geração, assim. E o Eric também, né, assim, de 30 mais ou menos, de que a gente que a gente pegou essa transição meio do analógico para o digital, assim. E, por exemplo, quando eu comecei a filmar, que era em 2010, eu tive a oportunidade, como eu estudei publicidade, eu consegui um estágio lá numa produtora de publicidade, né, que foi onde eu aprendi a fazer vídeo de verdade. Eu não sabia editar, nem filmar, nem nada. E aí eu via, assim, que era uma coisa que para mim ainda era muito inacessível, assim, porque eram umas câmeras gigantes, tipo a luz, tudo era muito grande, muito pesado, assim, muito difícil, né? Só que ao mesmo tempo, conforme foi passando, assim, desses anos para cá, tipo, foi facilitando muito o acesso, né, aos equipamentos, assim, tipo, foram diminuindo, ficando mais portáteis e mais possíveis, assim, tipo, apareceu a câmera que fazia foto e filmava também, até então isso era novidade, né? E aí, junto com isso de trabalhar em rede, também a gente viu essa potencialidade de distribuição de conteúdo, né? Que é isso, a gente tem essa conexão que estamos fazendo o mesmo festival em 30 cidades. Então, vamos dar um up no algoritmo do Facebook. Então, tipo, quando eu postar um cartaz, todo mundo compartilha, a gente comenta, faz o negócio, tipo, parecer que tem muitos espectadores, né? Mas que no fundo é a gente querendo fazer uma formação de público ali sobre um tema, né? Tipo, trabalhar isso para parecer realmente relevante, tipo, dar uma cara legal, fazer um cartaz legal, tipo. E aí a gente começa a estudar um pouco isso, né? De que tem a ver com a fotografia, com a estética, né? Tipo, com a semiótica também, como passar uma mensagem, como a gente tentar ser objetivo também com o que a gente está fazendo. E isso é uma evolução, acho que histórica, né? Tipo, você vê nos anos 80, assim, que normalmente quem tinha filmadora, que, tipo, família, tinha uma filmadora VHS e tal, a galera ficava filmando, tipo, o aniversário na cozinha, o quintal, tipo, o teto, o céu, tipo, eram umas filmagens, assim, bem longas e com outro timing, assim, né? Outro tempo. E aí a gente começou a fazer, tipo, na internet, tipo, 10 minutos já era uma eternidade. Tipo, fazer um vídeo Sem falar que era caro, né? Uma fita dessa, né? Também. Fora isso. Aí você vai gravando, aí você tem que comprar HD, né, para armazenar. Então, tipo. E as pessoas também começaram a meio que ficar frenéticas, assim, né? Porque todo mundo começou a ter o celular que ficava apitando o tempo todo. Aí, tipo, muita informação, não era só o rádio, a TV e o jornal impresso, né? Começou a vir outros booms de informação que acho que a gente, como sociedade, deu uma pirada, assim, de, tipo, né? Precisa ser rápido, vamos rápido. E com isso também a comunicação ficou muito rápida, né? De instantânea, assim. Tipo, quando a gente conseguia soltar uma coisa na hora, era muito mais relevante do que uma coisa super trabalhada que saiu um mês depois, porque um mês depois já era outra história. Então, eu acredito que são vários caminhos. Ao mesmo tempo, hoje eu me sinto um pouco incomodado com o instantâneo, assim, tipo,
Talvez por ter feito tanta coisa meio na pressão, tipo, você pega um trauma de, preciso editar já, não sei o quê. E eu gostaria de fazer coisas mais trabalhadas, né, cozinhadas, e então acho que também é uma reflexão a se fazer, né, nesse momento que todo mundo, o mundo inteiro deu uma parada, uma freada, e que, tipo, se tudo der certo, a gente vai conseguir ter uma vacina daqui a um tempo, e vai conseguir, tipo, melhorar a circulação, tomara, mas que como voltar, né? Eu acredito que voltar naquela pressão que estava é tipo quase uma contagem regressiva para acontecer de novo o que já aconteceu e que está muito claro que está dando errado, né? Então, talvez o que a gente faça é tentar comunicar uma mensagem que dificilmente passaria na televisão aberta, nos veículos tradicionais, porque são contra interesses de gigantes que são donos desses canais, né? O que a gente faz é assumir um pouco esses meios de produção, que é fazer um vídeo, que hoje o que eu consigo na minha mochila, há 20 anos atrás eu precisava de talvez 2 caminhões e um helicóptero, né? Então, tipo, isso dá pra gente muito poder de execução mesmo, né? E aí por isso que trabalhar temas assim que a gente faz que são dificilmente encontrados em canais no geral, é uma contracultura no começo, mas eu acredito que pode ter uma virada grande de virar tendência, né? Porque todo mundo aprende coisas novas o tempo todo. É isso aí. Demais, Léo. Eu ouvindo aqui você, faz lembrar de toda a minha trajetória também durante a graduação, né? Meu pai trabalha com comunicação há muito tempo, então sou da época ainda da fita, né? Da fita cassete, tocava nas rádios aí. Aí, tô quase 30, tá? Não tô tão 30 assim, não. Eu joguei uma margem para dar uma margem para mais ou para menos, né? Ibope. Aí, nessa situação toda de trajetória, né? Ouvindo você, relembrando, eu fui estagiário também, né? Trabalhei num meio de comunicação no Mato Grosso do Sul. E acho que tá um barulho aqui, né, gente? Rapidinho, deixa eu só... Não, tá de boa o áudio? Tá tranquilo para mim. Trabalhei aqui na rede mato-grossense de televisão, né? Mais precisamente na TV Morena, que é uma afiliada da Rede Globo, onde eu fiquei quase 2 anos lá como estagiário. E foi meio que esse impacto, né? Que inclusive o Léo falou. Ter a oportunidade, eu, quanto indígena, trabalhar num meio de comunicação que é não indígena, você vê também as pautas a serem discutidas de forma diferente, equipamento, estrutura totalmente diferente, fora da realidade, que se a gente quisesse montar uma mídia índia em 2012, por aí, não existiria a possibilidade disso, né? E aí o celular vem todas essas ferramentas futuramente para poder ajudar a gente a driblar e assumir essas ferramentas para contar outras histórias, né? A história indígena. E aí a gente surge depois com Mídia Índia fazendo um pouco mais das oficinas, né? Levando mais comunicação. Eu participei de oficinas na época da graduação com o coletivo Ascuri, né? Na época estava iniciando ainda, né? Gilmar Galache, professor Molina, Ivan Molina, né? Que me ensinou muito também, muito sobre a comunicação, mas não a ferramenta técnica, né? Mas como você chegar, conversar, fazer uma entrevista possível, né? Sem ser tão para um veículo de comunicação de massa, né? Geralmente os veículos normais eles já chegam com a pauta pronta, né? Olha, o problema é esse e o que você vai resolver disso? Na comunicação indígena, não. Você chega sem câmera, chega na aldeia, conversa com as lideranças, conversa com os jovens, com a comunidade em geral e vê primeiro qual é a necessidade e a demanda deles. Então, quando a gente é convidado também para resolver um problema. Mas como isso e esse processo vai ser resolvido, vai determinar muito da comunicação da comunidade, da aldeia. E aí a mídia índia vem fazendo essas coberturas, né, tanto fora da aldeia quanto na aldeia. E são tempos diferentes, né? É como o Léo lembrou. Lá fora é para agora. Inclusive, a gente fica até de madrugada, né? Na tenda de comunicação da tele, editando, quando vier 4 horas da manhã, aí me inventam uma marcha às 6 horas da manhã. E o que a gente faz? Não dorme. Dá uma cochilada ali, põe a mochilinha ali na tenda,
dá uma escorada, deixa renderizando o vídeo, depois sai de novo, logo cedo, e dá continuidade, sai da esplanada dos ministérios, sai do primeiro ministério até o último ministério. No sol. Quase a via sacra, né? Num sol que, pelo amor de Deus, a lente distorce, você, enfim, você tem que ter todo o manejo e a técnica para poder driblar esse problema, né? Que aí a gente está em um terreno onde é desconhecido para a gente, nós estamos no estúdio, numa área controlada, né? Então, produzir um vídeo assim pode vir gás, pode vir não vir, pode vir cavalo, pode não vir, pode vir fumaça, enfim. São esses métodos que a gente tem que estar preparado para passar, né? E isso a gente aprende participando. Já na comunidade indígena, para a gente sacar uma câmera, né, tirar a câmera da mochila e começar a gravar, a gente precisa passar por permissão, muitas vezes aceitação, conversa, mesmo sendo indígenas, em respeito também a outra etnia. Porque muita gente entende que, e acha, né, e aprende talvez na escola, que índio é tudo um só, mas pelo contrário. Tive a oportunidade aí de circular quase 98 lugares do Brasil, tanto na época da campanha com a Soninha, quanto depois do Mídia Índia, né? Nos últimos 3 anos, acho que eu fiquei em casa 15 dias, no máximo, né? O restante foi na mochila, o equipamento nas costas ali, fazendo essas oficinas. O que torna muito gratificante depois, né? Que a gente tem um retorno muito rápido e preciso, quando você tem uma equipe dentro da comunidade indígena, com uma internet muito reduzida, mas com conteúdo rico, que eles enviam para a gente, por exemplo, filmes do que eles estão fazendo nas suas aldeias durante a pandemia. Prevenção, barreira sanitária, arrecadação, fazendo vaquinhas online, né? Pedindo para suas comunidades para arrecadarem verba para comprar mantimentos, materiais de proteção. Então, tudo isso é uma construção, né, de algo lá atrás, de pessoas que acreditaram, né, como Léo, Mídia Índia, Mídia Ninja, a PIB, o próprio Engaja, que também fez o seu papel em algumas ações, que também fez colaboração com a Mídia Índia futuramente, né, anos atrás, né, e agora dessas lives que a gente está participando hoje, assim como outras lives que estão acontecendo, indígenas, direto das comunidades indígenas. Então, é algo que muita gente estudava antigamente, como que o índio mexia na tecnologia. E hoje qual é o olhar do indígena a partir da tecnologia, né? É muito diferente hoje como a gente vê uma sociedade se misturando, né, com a sociedade indígena e a não indígena. Isso para a gente está sendo bem forte, um momento muito importante. É muito legal isso que você falou de lembrar também da questão da permissão, né? Porque isso é um processo também que, inclusive, tipo, eu, cara branco de São Paulo, né? Quando eu chego na aldeia, tipo, tem que provar mesmo né, que a gente está com uma intenção boa, e é justamente isso que você falou. Eu não vou chegar lá com uma história, né? Eu quero poder passar um tempo, trocar experiência, aprender e fazer com o que eu faço uma melhor maneira possível para ajudar naquela causa, né? E acho que isso é fundamental, assim, nesse respeito de entrar em territórios, né? Aquela máxima do cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. A gente sempre vai ter uma especificidade de cada lugar, assim, que é importante estar muito atento. Mais até do que, às vezes, acertar o foco da câmera, é acertar o foco da conexão ali dentro, né? Tem até um caso interessante, né? Acho que é importante falar. Quando eu fui ao encontro no Mebengocre agora do Raoni, a gente chegou lá, todo com uma mochila tecnológico, 1 a 2 pessoas fazendo tudo. De repente, eu olho o coletivo Betuque, né? Que é o coletivo do povo Caiapó. Rapaz, o cara segurando o microfone, outro segurando a iluminação, outro segurando a câmera filmadora, um segurando o caderninho, anotando. Eu falei, caraca, é disso que eu tô falando, é isso que eu queria fazer. É. Porque eles fazem uma comunicação diferenciada dentro das comunidades, né? Aí Sim. perguntaram, né? Ó, vocês têm que falar com aqueles caras ali, ó. A permissão é com eles também, né? Como é o nome do coletivo, Eric? Oi? Como é o nome Betuque. Betuque, né? Se pronuncia Betuque, né? Mas acho que se escreve Beptuke. Tem um Instagram deles, vocês podem acessar. Deixa eu até procurar aqui, eu mostro daqui a pouquinho para vocês. Lá eles têm realmente um trabalho lindo, né?
Teve também, eu vi que teve um projeto que, aquele do Vídeo nas Aldeias, né, que acho que contribuiu bastante com uma formação, assim, de cinema pra galera. Eu acho isso incrível, assim. E também passei por essa reflexão, né, de tipo, no ATL mesmo, aí, achou? É Beturi. É. Eu não sou fluente em Kayapó, né? Acho que não sei se dá pra. Acho que vou diminuir o brilho aqui. Beturi, é facinho de encontrar. E eles fazem filmes assim fantásticos, gente. Betuque é uma outra jovem liderança, né? Betuque. É o Bebtuk. Acho que ele é neto do Raoni. Ele disse que se pronuncia Bebtuk, mas todo mundo fala Bebtuk. Betuque. A gente tem que acertar isso aí, né? A gente tem que também falar certo. São vários idiomas e a gente às vezes se embaraça, né? Vários troncos linguísticos a nível Brasil. Né? Muito. Bom, acho que foi isso, né? Essa primeira pergunta aí. Massa. Pegando um gancho um pouquinho do que vocês estavam trazendo agora, eu acho que tem muito dessa experiência de vocês de ter tido contato com contextos muito diferentes e como que é importante essa relação de como chegar em novos espaços, né? Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei muito da experiência que a gente teve em 2017, na rede, que foi nosso encontro nacional lá no Tapajós, e aí foi, inclusive, onde a gente criou o programa da Amazônia, a campanha da solução, enfim, vários projetos a gente criou lá, e aí a gente teve um momento, vários dias criando quais seriam as metodologias, o que a gente queria fazer e tal, e aí teve um momento que a gente saiu desse nosso mundo muito particular, né, de estar ali planejando as coisas na teoria, e foi conversar com o pessoal local para entender um pouquinho mais de como que essas experiências fariam ou não sentido com as comunidades dali. E aí foi uma experiência muito forte para a gente, muito importante, da gente sair desse espaço de achar que tá massa levar tudo pronto para ir aplicar igual em qualquer lugar, né? Eu acho que é muito disso que vocês estavam trazendo, de cada contexto tem a sua realidade e não adianta de nada a gente chegar com algo pronto sem levar em consideração quem são as pessoas e qual é a realidade que está ali. E aí, pegando um pouquinho disso, eu queria saber de vocês o que vocês sentem de dificuldade na atuação de vocês por estarem em tantos contextos que são muito diferentes. O que vocês estão carregando de experiência com vocês de todo esse tempo que vieram de estar trabalhando com essa diversidade tão grande? Vai lá, Eric. Ai. E trabalha com cinema é assim, ó. A gente quase pouco aparece, né? Pouco fala. Chega até dar uma fusão no cérebro, assim, quando vocês fazem essas perguntas. Cara, acho que falando dos desafios, né? É chegar e trabalhar com a comunidade a fim de que elas também participem, né? O que a gente ganha com isso é justamente o engajamento de outras pessoas, de outros membros. Uma coisa que é importante falar é que quando a gente faz as oficinas e vai gravar algum filme, alguma coisa assim, é justamente para a participação do próprio indígena segurando a câmera e fazendo a produção técnica e roteiro, né? Onde assim a gente também dribla um outro problema que é você chegar, ter que estudar, que é o que antes a antropologia fazia, né? O estudo de local para depois transformar em documento, para depois trabalhar em filme, sendo que a gente poderia fazer da própria mão dos indígenas um método de ensino e um método de deles contarem a própria história deles, né? Olha, esse ângulo aqui não significa nada para a gente, mas esse outro ângulo, desse outro formato aqui, tem mais uma realidade do que a gente vive, sabe? Por que você está gravando no Rio? Porque a gente pode fazer numa mata, a gente pode fazer em outro lugar. E aqui não tem tanta referência para a gente historicamente, mas tem outro lugar que é muito mais importante, que vale a pena contar. Então, quando você tem esse olhar integrado, esse olhar participante, né, funciona bem mais para a gente, enquanto indígena, do que a gente também voltar naquela situação, né, de chegar com o roteiro pronto e estudar uma situação, ou contar algo.
Total. Acho que para mim, assim, puxando pro lado pessoal, assim, dessa pergunta, né, tipo, como eu me sinto em diferentes situações e realidades e pessoas e tal. Assim, para mim são os momentos que eu mais consigo viver plenamente, assim, que eu consigo realmente me conectar mais tanto comigo quanto com as pessoas, assim. Quando eu tô gravando, que eu tô numa situação assim, às vezes em um lugar que é muito longe da onde eu vim, né? Sempre que tem aquela coisa, quando a gente tira uma câmera, isso mexe um pouco ali com o ambiente, né? Até comigo, assim, se eu não tenho muito costume de aparecer na câmera, de falar. Quando tem a câmera apontada para mim, eu também fico assim um pouco, ai, e agora, né? E é estranho, porque é uma sensação Caraca, essa humana. parte eu nem ensaiei, né? É, é uma sensação humana que a gente tem, né? Que por mais que eu tenha já entrevistado, sei lá, mais de 1.000 pessoas, assim, e, tipo, eu já peguei muita gente que ficou muito nervosa, eu falo, calma, é mó bobeira, é simples e tal. Mas aí quando eu vou lá, eu também sinto a mesma coisa, assim. Então são momentos que eu consigo desenvolver um lado meu, assim, de conexão, de, tipo, tentar trocar com alguém que é muito, que vem muito de uma experiência que eu tive no começo da minha carreira, assim, que eu comecei a filmar, na verdade, eu tive uma sorte muito grande, assim, da vida, né, que a gente, como fez o coletivo, fez um primeiro evento que era um festival cultural, que tinha palhaço, tinha circo, tinha cinema, tinha música, e esse grupo de palhaço, na época de Ribeirão, o Grupo Zibaldoni, eles gostaram muito das fotos que eu fiz do nosso evento, que tinha a apresentação deles, e me chamaram para uma vivência de uma turnê com eles, para que foram duas experiências bem legais. Uma foi girando as escolas das periferias de Ribeirão e nas favelas, que era também um ambiente que eu não circulava tanto e eu entrava com um grupo de palhaço na favela, tipo, era uma coisa muito louca, assim, sabe? Muito legal de conexão. E aprendi muito com eles isso também, de como conectar ali. Às vezes tem o cara que tá lá, o dono da boca, que tá mó de cara fechada, e chega lá o palhaço e dá uma brincada com ele, tipo, sempre com respeito e com conexão, né? E com esse trabalho prévio também. E aí, para mim, isso foi um aprendizado também de me ambientar em lugares diferentes, né? O que mais que eu ia falar sobre isso? Entrou várias telas aqui, eu me dei uma confundida. Acho que é isso, assim, disso de. E também tem essa sensação que você nunca está em casa, né? Às vezes é isso, tem um desgaste físico bem grande também, assim, né? De carregar equipamento, o mental, de você pensar o vídeo que você vai fazer. É um momento que é uma adrenalina também bem grande, assim, que, tipo, ali no momento a gente vai e tem energia para tudo, mas quando acaba parece que você, tipo, jogou um campeonato de futebol, assim, e que você sente aquela endorfina, assim, sabe? Tipo, uau, que incrível que foi tudo isso, assim, quantas pessoas maravilhosas eu conheci, que situação. Então, isso para mim me acumula muito na vida, assim, tipo, quando eu já tô com muita falta disso, assim, de passar tanto tempo sem ter essa conexão, né? Acho que é isso. Massa. Outra coisa que a gente, bem recente, que a gente está conversando bastante ultimamente dentro da rede, agora voltando mais para a realidade do Engaja, porque, assim, dentro de como o Engaja funciona, a gente tem os grupos de trabalho que se articulam muito a nível nacional, e aí ambiente virtual é super importante, porque é o espaço que a gente consegue se conectar e consegue estar trocando ideia e estar criando coisas, mas tem também uma atuação muito forte local, nos territórios, nos núcleos, nas cidades, enfim. E aí uma coisa que a gente retoma sempre quando a gente está pensando em estrutura da organização e o que a gente precisa estar melhorando, e foi uma coisa bem presente quando a gente estava conversando recentemente sobre o grupo de clima, que é o espaço que faço mais parte, que eu estou mais atuante, é como que a gente consegue conectar mais essas diferentes realidades, sabe? Como que a gente pega esse espaço que é virtual, que a gente está ali discutindo, por exemplo, sobre clima, sobre como que a gente tem uma incidência maior, como que a gente pode estar participando mais ativamente dessa pauta, e tem também essa atuação local
que muitas vezes é bem mais concreta, mas que, mesmo estando com o mesmo tema, está muito distante ainda na nossa organização. A gente ainda tem dificuldade de conectar esses dois espaços, sabe? De, por exemplo, que o grupo de trabalho possa fortalecer as ações locais e que as ações locais possam estar contando nesse espaço virtual o que elas fazem mais nesse cotidiano, de ter uma troca, de fato, mais real, mais constante e não só pontual, quando a gente consegue fazer campanhas, projetos, esse tipo de coisa. E aí, escutando vocês falarem das experiências de comunicação e de como que conteúdo que é produzido em território tem um impacto muito grande, como que é importante para estar disseminando informações e compartilhando histórias, vocês sentem que esse espaço, que essa estratégia de comunicação sendo produzida em território, das experiências que vocês tiveram, pode ser uma forma que a gente consiga aproximar esses dois espaços? O que é que vocês sentem? Quer que eu fale? Bom, eu acho que são algumas coisas aí. Tem também aquela questão de cada lugar é um lugar. Por exemplo, eu vou puxar uma história que aconteceu, que eu tive no Pai Lago Grande, que é uma comunidade ribeirinha ali, que eles tiveram a primeira romaria. Foi um evento que foi da juventude ali, sobre questões também contra a mineração e tal. E aí eu produzi um vídeo lá, que eu fui junto com o pessoal do Greenpeace nesse momento, e lá não tinha conexão de internet, nada. Era como se fosse uma ilha, assim, que não tinha acesso, né, de rede para a gente. Em alguns pontos tinha, mas o trajeto que a gente estava não tinha. Então eu fiz o vídeo do dia da romaria, editei no notebook lá naquela coisa virado, e aí uma pessoa pegou e levou o pendrive e voltou para a cidade para fazer a publicação na internet. Tipo, viajou 5 horas para fazer a publicação. E aí, alguns dias depois, que eu continuei lá no território, acho que foi uns 10 dias, não sei, uma pessoa que a gente encontrou mostrou no celular dela o vídeo que eu fiz no WhatsApp, que já estava rodando no grupo lá da galera que morava lá. E, tipo, eles tinham essa conexão muito forte, assim, uma pessoa que tinha conseguiu passar para outra e para outra. Então, foi engraçado que passou entre pessoa a pessoa ali mais forte do que a própria internet em si, né? Essa coisa de visualizar várias casas ao mesmo tempo. Então, isso é uma particularidade dali, né? Pegou um grupo, um nicho. Mas outra que eu acho que é interessante na comunicação de grupo, que é uma coisa que a gente fazia na época do Fora do Eixo, é sobre contar também as próprias narrativas, assim, porque naquele momento, tipo, em 2010, quando a gente falava que tinha um coletivo, 90% das pessoas falavam, tá, mas e o que vocês trabalham de verdade, assim, tipo, porque ninguém levava a sério que um coletivo era uma coisa realmente estruturada e organizada, que tinha algum efeito, né? Então a gente tinha que provar um pouco e convencer as pessoas que, tipo, a gente está fazendo uma reunião. Aí bate a foto da reunião. Na reunião de hoje, que aí todo mundo vai se ver lá e vai ver o Eric, vai ver a Kinda, vai ver a Gi, vai ver lá na rede social e vai falar, elas estão ali, o que elas estão fazendo? Então, a gente estava falando sobre o clima e ações possíveis na Amazônia e tal. Então, tipo, era pegar um pouco do cotidiano, do corriqueiro, das coisas triviais do dia a dia e inserir conteúdo que a gente queria passar para comunicar isso, né? Acho que é um pouco isso. Não sei se eu entendi bem, assim, exatamente, mas acho que está sem áudio. Agora sim, gente, desculpa. Essa tecnologia aqui é muito avançada para mim. Acostumado ali no foco, né, ISO. Então, na verdade, assim, não sei nem por onde começar, né, essa questão. Porque tudo que é feito dentro da comunidade, né, é feito com um propósito, né, é feito com qualquer tipo de material feito por o coletivo, é feito para tentar contar algo ou reivindicar algo, né. A comunicação, ela funciona assim, né. Quando a gente faz uma comunicação para a comunidade indígena, por exemplo, para a minha aldeia, onde lá você faz um filme, e esse filme eles passam
durante as aulas, contando sobre a dança tradicional, falando sobre a cultura, falando o significado da pintura, das cores, isso tem um significado, né? Então, isso fortalece tanto a identidade cultural do próprio povo, quanto também faz o fortalecimento para o lado externo da aldeia, né? Então, quando chega lá fora, ela não chega de forma distorcida, chega daquilo que ela é de verdade, é retratada ali, né, como se fosse um espelho da vivência diária da população indígena. Quando a gente faz um filme falando sobre o minério, o garimpo, muitas pessoas acham, mas não é assim, não é assim bem, não é bem assim que funciona, não. Né? Mas aí você tem a população indígena contando, mostrando, apontando o problema ali, né? Alguém vai ouvir, alguém vai ver, e a comunicação é essa ferramenta para intermediar a educação social também. Né? Então, a pessoa assiste televisão, assiste filme, né? E vê que aquilo ali é um método de aprendizagem. Né? Não são só os filmes de Hollywood que são assistidos, muitas telenovelas, séries retratam a realidade, né? Muitos, inclusive, feitos por população indígena, a nível mundial. Né? Muitos filmes contam como que foi a extinção da população indígena norte-americana. Né? Outros falam sobre como que o próprio povo brasileiro, né, na época do militarismo, sofreu, da época das aberturas das estradas, né, ao norte, na construção das hidrelétricas, e quanto isso ia incidir negativamente para a população indígena e também para a sociedade em geral. Então, a comunicação sempre teve atrelada a esses momentos decisivos, esses marcos históricos a nível mundial. Né? E creio que sim, é uma ferramenta, um impacto muito importante quando uma jornada indígena vai para a Europa e a gente tem a nossa própria comunicação indígena comunicando para a Europa e comunicando para o Brasil o que está sendo feito das reuniões, os tratados, as negociações, né? E as reivindicações da população indígena. Então, tudo isso é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece, né, essa permanência e a existência da população indígena. E está sendo bem usado agora pela população indígena e também por pessoas que, assim como o Léo, já trabalha há muito tempo, ativistas, ambientalistas, que têm todos como um único propósito, né? Cuidar do meio ambiente, cuidar da população e da vida das pessoas. Com certeza. Acho que só para pegar um gancho aí no que você falou, assim, reforçando também, isso é realmente usar a comunicação como um modo de aprendizado, né, e de passar conhecimento, assim. E aí, dentro disso, a gente tem alguns recursos que deixam a coisa mais agradável, né? Estudar a fotografia, por exemplo, uma estética bonita, entender da luz, essas coisas assim, para fazer um impacto ali naquela imagem. Pode ser uma situação bem simples, às vezes, mas a gente consegue uma foto boa e uma mensagem potente, já é mais que o suficiente para passar essa informação para frente, né? Demais, a gente, se duvidar, deixa mais meia hora, a gente faz um filme aqui, eu e o Léo. Escrever junto, com essa roteirizar já. Certeza. Lógico. E aí, Gi? Nossa, acho que tinha cortado o meu áudio um pouquinho, mas tudo normal agora. Eu acho que a gente pode abrir também para comentários de quem está aqui, quem quiser estar falando alguma coisa, pode estar compartilhando. Acho que esse momento agora é massa. A gente vai dar uma olhada no YouTube também para ver se tem contribuições. Kinda, eu não sei se está com áudio, mas se não tiver, qualquer coisa, tu me manda o que queria falar, e aí eu falo por aqui. E Loma, eu não sei se ela queria falar alguma coisa, porque eu tinha visto o microfone desmutado. Se quiser, o espaço está aberto, senão tudo bem também. Mas é isso, a gente deixa o espaço aberto aqui para quem quiser estar compartilhando também. Fiquem super à vontade. Eu vi que o Erlei também levantou aqui, tá querendo falar, mas vocês estão me ouvindo? Então. Boa. Não, acho que era muito mais assim, acho que isso é o mais rico de tudo, assim, também, tá conversando com pessoas
que tem essa produção, esse trabalho em território muito forte, né? E aí eu queria mais ouvir um pouco dessas experiências, assim, como vocês sentem que tanto essa produção, né, do trabalho de vocês, de estar produzindo audiovisual no campo, qual é o efeito disso, então tanto dessa criação, fruto do trabalho de vocês, como também essa formação, né, que é o trabalho também que vocês fazem. Então, qual é o efeito que vocês sentem que isso produz assim, nas pessoas? Então, tanto pensando enquanto um organismo social, então que produz ali naquela comunidade, mas também que produz as pessoas, né, de transformação. E aí, do Léo específico também, para compartilhar um pouquinho do programa na Amazônia, eu acho que, enfim, teve agora, estava lá no segundo ciclo, lá no Xingu, e acho que também seria legal escutar um pouquinho, dividir aqui com todo mundo, que é muito disso também, né, essa tentativa de engajar, de entender que a gente também não vai saber quais são as melhores coisas que precisam ser faladas, e do que Gi falou para mim foi perfeito, assim, não achar que o que tá na nossa cabeça é o melhor, mais adequado e tudo mais, né? Então, tipo, é muito esse esforço de vamos dividir todas as ferramentas políticas, então, de comunicação aí, né, nesse escopo, nesse guarda-chuva, e as juventudes que estão lá vão saber qual é o melhor caminho para ir, qual a melhor coisa que tem a se fazer, né? Tipo, com todas as ferramentas. Então, jogar para elas essas ferramentas para que elas estejam pensando nos seus projetos e campanhas e tudo mais. Então, também queria pedir para dividir aí, curiosa. Acho que é legal para todo mundo saber. Tá bom. Bom, vou começar então, Eric, falar um pouco da vivência, né? Foi em janeiro desse ano, a gente o Engaja promoveu um encontro da juventude ali do Xingu, com um ciclo de vivências, né, e formações, assim, em vários temas, né, relacionados ao ativismo e à proteção do meio ambiente e à comunicação. E aí eu tive essa honra, assim, de ser convidado para passar a parte de comunicação do que eu tinha, né, porque para mim ali era uma experiência que eu amo, eu amaria estar ali de qualquer maneira, assim, então foi como um convite, assim, que me deixou bem feliz. E foi incrível, assim, foram acho que 10 dias também, não lembro exatamente os dias, porque quando a gente está nesses universos temporários, né, que a gente concentra pessoas, o tempo passa de uma maneira bem diferente, né, às vezes parece que passou meses ou anos no lugar. E foi, assim, uma semana muito rica, de muita troca mesmo, porque tinham ali vários povos diferentes, e num ciclo, todo mundo com muita vontade de absorver o máximo possível daquela situação e todo mundo muito aberto para trocar também, assim. Então, fiquei muito feliz mesmo, assim, tipo, a gente teve uma troca de conhecimentos bem rica, muito rica, assim, muito rica mesmo. Foi logo na sequência do encontro lá na Piaraçu, que o Eric estava, então era um momento bem fervoroso ali daquela região, que teve um grande encontro, assim, na semana anterior, e aí depois o pessoal ficou nessa semana para esse ciclo, né? E, enfim, quando eu saí de lá, quando eu voltei para São Paulo, que aí eu peguei um Uber lá do aeroporto, que era tipo o trajeto final para casa, aí eu descobri que existia o coronavírus, assim, o motorista do Uber tava tipo super em pânico, assim, ele falou: você veio do aeroporto, você veio da onde, tal, você viu o vírus que tá acontecendo? E eu, tipo, tava 10 dias já no meio do mato, sem conexão, tipo, tava em outra frequência, né? E o que mais que tinha sobre isso que você tinha perguntado? Deixa eu pensar. Que era além da vivência lá no Xingu. Também esse impacto que você sente que essa produção e essa formação que vocês fazem produz assim, nas pessoas e nas comunidades. Sim. Então, a minha formação veio muito dessa ideologia coletiva, né, de troca de conhecimento, de trocar mesmo, assim. Eu aprendi muito com os companheiros da caminhada e justamente foi
por isso que eu me encantei mais ainda por esse caminho, assim, tipo, eu tava no meio que era publicidade, que era, tipo, um querendo arrancar o sangue do outro pelas costas, assim, que era um mundo muito cruel, né, tipo, que eu via que aquilo não tinha o menor sentido, assim, com o que eu acreditava. Então, por isso, essa questão de trocar conhecimento, para mim, eu via que se tivesse 10 pessoas produzindo conteúdo que eu achava interessante, era muito mais rico do que eu sozinho, sabe? Eu via aquelas pessoas muito mais como parceiras do que concorrentes, assim. E aí, com isso que vem, assim, agora que eu já estou saindo da cota da juventude, né? Já passei para os 32, vamos ver quanto tempo que o Engaja me aceita como juventude. Eu tive uma primeira experiência de formação no ano passado, que foi numa escola pública, com um projeto super legal num pessoal do interior de São Paulo, que eu fiquei, tipo, muito, muito encantado, porque foi um campus de vivência com acho que 2 semanas também, assim, todo mundo ali numa escola, era o mês de férias para fazer formação, e eu fiquei muito impressionado com a juventude de, tipo, 13, 14 anos, o quanto que eles eram evoluídos, assim, de vários temas que eu mesmo só fui começar a ter consciência, assim, depois dos 20, sabe? Então, tipo, eu vi uma potência na juventude que me deu muita esperança também, porque eu já estava num momento bem desgastado, porque também não é tão fácil emocionalmente ficar cobrindo tanta coisa que a gente cobre, sabe? Tipo, é muita coisa pesada, muita energia de coisas muito densas, assim, então eu vi que eu pensei, nossa, tipo, passar a formação para a molecada fazer vai, tipo, aumentar a energia do que eu tenho interesse em colocar no mundo vezes 1000, sabe? Então, e outra também por essa questão de possibilitar com que as pessoas contem as próprias histórias, né? Que eu não quero ser o porta-voz de ninguém. Eu quero, tipo, ajudar com que isso se espalhe, que as pessoas tenham a sua autonomia para criar o seu conteúdo. E eu prefiro ficar cada vez mais como suporte para isso, assim como tem sido no Engaja, que foi muito legal no grupo do Xingu. A gente mantém um grupo no WhatsApp que, tipo, todo dia a galera conversa, se fala, se tem alguma coisa, pergunta, troca informação. Teve agora também uma situação que foi legal, que foi o Are Juruna, que gravou um vídeo ali na aldeia dele, que eles fizeram o manifesto Yujá, e ele conseguiu passar esse conteúdo para a Hack do Engaja, que conseguiu mandar para mim, tipo, a gente fez uma ponte de conexão de dados, e aí eu editei o material que ele gravou lá, porque ele estava sem conexão e era para lançar para o dia 19 de abril, né? Então, isso para mim é muito rico, assim, porque eu vi que dessa vivência que a gente teve, gerou um vídeo que teve milhares de visualizações num dia super importante, e eles passaram a mensagem, eles se gravando e falando o que eles queriam falar, sabe? Então, acho que é um pouco assim, para mim é isso, assim, de abrir mesmo, e que cada vez mais pessoas façam, porque quanto mais gente, mais potente fica, né? É isso. Legal, Léo. Ainda você pode pedir a pergunta, porque eu comecei a viajar aqui na viagem do Léo também. Eu falei, cara, quanta coisa passou, né? É Quantas coisas. difícil mesmo, eu também fico nessa. De jeito mesmo. Obrigada, Léo. Mas era um pouco disso, assim, como você sente que tanto essa sua produção, o seu trabalho, quanto esse ensinar outras pessoas vai impactando, assim, tanto a comunidade em si, quanto esse individual também, né? Tipo... Sim. Então, a gente, no meu dia a dia, né, eu tive que me adaptar em alguns momentos para poder chegar. Eu estava numa corrida, né, de uma corrida profissional. Eu estava recém-formado, desempregado, precisava trabalhar, arrumar umas contas para pagar, porque até então a gente não tem conta, né? Quando a gente se forma, a gente faz dívida para começar a trabalhar. E aí, nessa situação toda aí, eu fui para alguns meios de comunicação e comecei a trabalhar com algumas comunidades indígenas daqui do Mato Grosso do Sul, principalmente o povo Guarani Kaiowá, que é um povo assim, o povo Terena
já tem um contato muito mais há tempos, né? E o povo Guarani Kaiowá, eles têm um problema um pouco, né, ligado ao pertencimento, ao reconhecimento dos seus territórios. Lá é um pouco mais acirrada a disputa de território, mesmo reconhecendo os territórios tradicionais. Então, a gente começou a produzir, comecei a fazer um pouco do meu trabalho, comecei a produzir alguns vídeos, depois fui para fora. Eu comecei a fazer uns vlogs, né, da minha ida, das minhas participações, e aí eles também começaram a pegar esse instrumento, né, que eu estava fazendo. Muitas vezes eu ensinava eles, mas não entrava na cabeça deles como era o método de produção. Então, eu comecei a fazer, comecei a desenvolver. Aí chegou um tempo que eles começaram a me cobrar, né? E aí, você não vai soltar vídeo mais não? Né? O próprio Minuto Coiab, o Coiab Informa, que é o que eu faço agora, para podcast, para rádio, para a região amazônica, falando da pandemia, né? O pessoal manda mensagem para mim: ô, tudo bem, parente? Que é povo cuicuro. Você não mandou o Minuto Coiab dessa semana, não? Aí eu falei: obrigado, parente, por ter me lembrado. Estou enviando para você agora. Tá pronto aqui, não deve ter chegado para você ainda. Mas aí a própria comunidade, ela começa a se interagir, se interessar, e aí, a partir disso, eu vi muitos jovens indígenas fazendo o seu próprio vlog, fazendo o seu próprio TikTok, Instagram, fazendo a própria produção de áudio, né? Muitos tiveram muitas experiências ali, e aí eu não posso deixar de lado também algumas pessoas responsáveis que existiram muito antes do Mídia Índia existir, né, como, por exemplo, o Kamikiá, né, além de outros que trabalham com comunicação para a comunidade há muito tempo e que inspirou a gente, né, futuramente para produzir muita comunicação. Então, é muito um loop, né? A gente vai alimentando as redes, a comunidade vem cobrando a gente, conduzindo a gente para um caminho certo, e a gente vai influenciando outros, e a gente é influenciado por aqueles que já estavam, né? E hoje estão ao lado das lideranças. Então é muito lindo isso acontecer e a comunicação funcionar de verdade dessa maneira. Sem corrida para disputa, né? Como o Léo falou, né? Eu vou fazer esse documentário que eu preciso derrubar você, que eu preciso do seu emprego, eu preciso do seu espaço. Não. A gente vê muito com o outro, né? Todo mundo de câmera, mas cada um tem um olhar. Cada um tem sua própria produção. E não existe esse ciúme, essa concorrência entre povos indígenas ou pessoas ativistas, ambientalistas que trabalham com comunicação. A gente vê tudo por igual. Todo mundo é um coletivo, todo mundo se soma. Senão era mais fácil mudar de carreira também, né? Ficar nessa... Tudo é certo, né? Poxa. Na frente solidária e com concorrência não faz o menor sentido. E nessa pandemia, cara, nossa senhora. Massa. E eu acho que isso que vocês trazem é muito do que está no nosso esforço cotidiano mesmo de atuação, que é quanto mais a gente consegue multiplicar o que a gente faz no sentido não só das pessoas acompanharem, mas sentirem que podem estar atuando também, seja nas pautas, seja, enfim, nos espaços de comunicação, em qualquer espaço de impacto, melhor para todo mundo, né? Quanto mais multiplicadores a gente tem, maior impacto que a gente consegue, mais força que a gente consegue ter para as nossas pautas. Acho que era isso. Abrir de novo, caso alguém tenha algum comentário. Caso não, repasso o espaço para Eric e para Léo, se quiserem fazer alguma consideração final. Mas é isso, o espaço está aberto aqui. Acho que eu só queria agradecer. Acho muito lindo a gente estar se conectando aí nesses espaços e estar entendendo como está multiplicando vozes e conectando cada vez mais juventudes. Valeu aí por estarem colaborando aí nesse nosso trabalho com o Engaja e seguimos juntos sempre nessa luta, nessa disputa por um futuro. Away! Valeu! Muito bom. Eu fico também muito feliz. Eu também não. Eu prefiro conversas assim mais abertas. Se eu fosse para parar eu ficar falando alguma coisa, talvez não conseguiria, eu ia me perder.
E tô aí, tamo junto. Tô muito feliz de ter sido o Eric, meu parceiro de companhia aqui de programa também. Tipo, admiro muito ele. E, enfim, é isso. Obrigado demais aí, galera. Valeu, Léo, todos vocês. Gente, é sempre muito bom estar conversando com vocês. Eu digo mesmo, hein? Quando eu conheci o Léo, eu vi a produção dele, algumas coisas, eu falei, caraca, velho. Acho que a gente pode, acho que a gente pode fazer isso. Eu sempre comento com os meninos da equipe, né? Falei, cara, olha o que o Léo tá fazendo, ele tá aqui do nosso lado, vamos perguntar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Se aproxima, então a gurizada ali aproveita, acaba fazendo intercâmbio de aprendizagem, né? Isso é muito bom nesses encontros que a gente tem. E é muito bom poder aproveitar e contar com vocês sempre. Quero aproveitar aqui também e divulgar, né, nosso espaço da Mídia Índia, né, nosso site, mediaindia.com, ele é bem facinho de encontrar. Lá tem alguns vídeos, vlogs da equipe da Mídia Índia, entre outros que estão trabalhando aí. Algumas produções meio que de forma experimental ainda, outras mais profissionais, participação de documentários, né, como, por exemplo, o documentário Ao Aguajá, né, que é produzido na região da Amazônia, onde fala sobre os povos indígenas isolados, mas também fala sobre outros também, que é o vlog durante a cobertura, jornadas. Quem quiser acessar o meu canal no YouTube, tem alguns vídeos lá bacanas, gente. Eric Mark Terena. Bem facinho. Não tem segredo. Desculpa. E lá eu misturo de tudo, né? Como eu sei um pouco de música, um pouco de edição de audiovisual, misturo tudo nesse canal e eu faço um mexidão lá e publico, gente. Desculpa ali, porque é meio aleatório. Como é que escreve Eric Mark? Não, eu só ia falar que eu espero num próximo, talvez, precisa avisar antes para preparar, né? Mas aí a gente podia ter um showzinho do Eric também, né? Aí esse privilégio. Ai. Boa ideia. Poxa, seria uma honra, seria muito bom. As luzes piscando aqui no chat, né? Bora organizar isso para fechar a série, então. Seria legal. Demais. Valeu, gente, valeu. Mas queria agradecer também, gente. Acho que é um enriquecimento, assim, conversar com gente que tem um trabalho lindo que a gente acompanha e que super admira. Então, acho que é muito bom, assim, trocar sobre isso, pensar também, né? Acho que fica aí também da gente pensar vocês entre vocês, mas a gente também, tipo, ver como a gente se aproxima, fazer cada vez mais a gente conseguir ampliar essa produção audiovisual, né? Então, acho que é um pouco do nosso intuito aqui também, tanto internamente quanto para a juventude em geral. Então, enfim, tamo junto. Obrigada. Boa, é isso. Agradecer de novo a todo mundo que está aqui. Eu acho que é uma experiência muito, muito louca e muito massa ver tudo isso aqui, né, acontecendo na prática depois de muito tempo da gente estar planejando. E é super especial da gente estar compartilhando desses espaços, dessas conversas com pessoas que a gente admira muito, que são muito queridas para a rede. Então, é isso. Agradecer de novo a todo mundo. E fica de registro essa conversa, que eu acho que é sempre importante da gente estar, né, retomando o que a gente conversou aqui. Então, é isto. Obrigada a todo mundo que participou e a gente segue junto, criando muita coisa louca para frente. Obrigada. Cheirinho. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Beijo, povo. Tchau.